A paz do Senhor. Hoje é domingo abençoado. Eu estou bem. Espero que vocês estejam bem também, porque onde tem Jesus está tudo bem. E se não tiver bom, mesmo Jesus está conosco do nosso lado, mesmo estando ruim, mesmo estando terrível, mas Jesus passa conosco nesse momento crítico. E a gente então tem garantias e ter certeza que Jesus está conosco. Se o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Jesus está conosco. Então, ele estando conosco, vai tudo bem. E hoje vamos falar de Cantar de Salomão, um livro poético na Bíblia. Não vou estender muito, mas assim um resumo da história de Salomão, desse livro de cantares que está dentro da Bíblia. Rei Salomão é o filho da paz. Nasceu em 974 a.C., bem antes. Aos 12 anos, foi coroado rei. Imagina uma criança com 12 anos sendo coroado rei. Será que ele tem condições de governar uma cidade, um país? Mas para Deus, quando Deus capacita, tem condições sim. E Salomão, instruído por Deus, como ser ungido de Deus, pediu a Deus somente sabedoria. Cresceu com sabedoria e governou com sabedoria. Um escolhido de Deus para servir aos propósitos de Deus. Mas a riqueza, a prostituição e a idolatria fez separação entre Salomão e Deus. Ele cresceu, virou homem, e ele rico, enriqueceu, porque quando Deus bota a mão a coisa prospera, e depois de adulto, ele se corrompeu. Como tem muita gente no dia de hoje que quando está pobre é uma coisa. Quando melhora um pouquinho de vida, se corrompe, vira-se contra Deus, despreza Deus, a paz de Deus. Faz tudo que desagrada a Deus. Você tem dinheiro, tem posses. Quando está pobre não fazia nada, porque não tinha dinheiro, mas o coração dele era perverso desde pobre. E quando ficou rico, explodiu em perversidades. Quando a pessoa tem um coração nobre, mesmo pobre, se ficar rico, continua com um coração nobre, rico. Então, nós temos que ter um coração nobre, tanto pobre ou tanto rico, e não se afastar de Deus, por nada. Casou-se com a filha de Faraó, que era assim, ele era rei de casar com o filho de um rei, né? Não casava com pobre. Era a regra, juntar as riquezas. Mas ele tinha uma paixão. Era a plebeia sulamita, pobre sulamita, a moça pobre, mais linda de morrer. Então ele se apaixonou por ela, sendo pobre. Aí ele foi, casou-se com a pobre também, a sulamita, aquela que mexeu com o coração dele, aquela que fisgou ele numa paixão absurda. Então ele ficou com as duas, a rica e a pobre. Ele não abandonou, ele não separou. Ficou sozinho e ficou só com a pobrezinha. Ele ficou com as duas, uma rica e uma pobre. A rica era conveniência e a pobre era uma paixão, um grande amor. E essa paixão dessa moça pobre, linda, mas pobre, ele se encantou tanto com a beleza dela, que naquele tempo as poesias não eram indecentes como as de hoje, as músicas não eram indecentes como as de hoje. Então, ele fazia comparações. Ele comparava ela com as matas, com os jardins, com a natureza. Tudo de belo que ele via, ele comparava. Ele fez essa poesia para ela. Paixão entre casal. Paixão entre casal. Cantares é um livro do amor humano entre os dois, Salomão e Sulamita. Ele exalta a beleza de Sulamita na paixão e no romantismo. Devia ser até enjoadinho, né? Tão romântico que era. Quando a pessoa é romântica demais, se torna chata. Uma poesia comparando ela com a natureza exuberante das florestas, das flores, dos animais, né? Dos alimentos, até coisa de comida, aquela uva gostosa, você tira lá do pé e põe na boca e degusta aquela uva gostosa.
E tudo que era belo que ele via, ele desenhava a Sulamita naquela beleza. E escreveu, né? E escreveu ainda tudo. Registrou, deixou tudo registrado. Como a gente faz hoje. Escreve poesia, escreve romance, escreve tudo. Tem gente que tem um diário, escreve tudo que passa, escreve no diário. Esse Salomão fez também. Talvez tenha sido um propósito de Deus para povoar a terra. Não se sabe. Porque Deus usa até as coisas malditas, assim, as coisas erradas, ele transforma mal, assim, é, estragada, ruim, perversa, é miserável, ele transforma coisa ruim em coisa boa. Deus tem o poder de transformar o que não presta em coisa boa. Esse lado ruim de Salomão, ele transformou em coisa boa. Talvez esse lado ruim da prostituição de Salomão, ele transformou em população para encher a terra. Ninguém sabe por que esse livro foi incluído na Bíblia, atribuído à autoria de Salomão. Claro que foi ele que escreveu, porque a paixão da Sulamita era ele o apaixonado. Então ninguém pode dizer que é outro que escreveu, a mesma vez que pagou alguém para escrever, mas um poeta, um escrivão escreveu para ele, mas é a autoria dele, que o assunto era dele, o assunto era com ele. E ele, naquele tempo, ainda era obediente a Deus, servia a Deus, fazia as coisas de Deus, trabalhava para Deus. Era um jovem, mas tinha esse conhecimento de Deus e fazia as coisas para Deus. Porém, mais tarde, depois dessa sulamita, aí que ele se corrompeu. Milionário, riquíssimo, com duas esposas, a sulamita plebeia e a filha de Faraó, que é a rica, mas ele não gostava dela. O homem disparou a arranjar mulheres. Disparou a arranjar mulheres que não parou mais. Foi um mau exemplo tão grande naquela época de prostituição. Era rei, ninguém ia contestar, ninguém ia proibir, ninguém ia testar com ele. Então ele fazia o que queria. Mas foi uma prostituição tão absurda naquela época. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então, essas 300 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, alguns autores classificam assim, que dava um total de 1.000 mulheres. Já outros autores apontam ser 70 rainhas, 80 concubinas, 850 outras amantes, que davam um total de 1.000 mulheres. Então, são duas formas de interpretação que os autores daquela época fizeram. 700 mais 300, 1.000. Né? 80 mulheres, 70 rainhas, 80 concubinas e 850 outras amantes, outras mulheres que ele tinha no arraial, no povo, onde ele ia, ele arranjava uma. Total de 1.000 mulheres. Ele dava conta? Não sei como, né? Ninguém explica como, mas ele deu conta. Ficou escrito em algum extra bíblico, né? Essa proporção de mulheres. Então Deus certamente usou essa maldição, esse pecado, para transformar e encher a terra. Talvez até usou um propósito de Deus, ninguém sabe. E ninguém explica Deus. Deus usa que não presta uma maldição e faz a bênção. Deus transforma tudo. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele usa da maneira que ele quer. Os religiosos daquele tempo, os doutos daquele tempo, vendo esse comportamento absurdo de Salomão, orientava nos grupos religiosos para não ler esse livro escrito por Salomão,
para jovens com menos de 30 anos. Então, faça ideia o rebuliço que era na época. As famílias, vendo um exemplo desde um rei. Então, devia esconder até os filhos, né? Para não seguir o conselho do rei. Eu não queria fazer o exemplo do rei. Então, o povo do lado de cá, da religiosidade, certamente não podia levantar conta que era o rei. E quem levanta contra o rei é decepado. E seria, né? Era decepado. Mas nas igrejas, nas religiões, no grupos de família, certamente os doutos e religiosos da época orientaram para não ler a história de Salomão para pessoas jovens, homens e mulheres, com menos de 30 anos. Sabe por quê? Para não estimular a sexualidade e a concupiscência da carne. Porque um exemplo desse para um jovem, ele vai achar que ele pode fazer também, e vira uma bagaceira. Se todo jovem quer imitar o rei, se toda jovem quer imitar o rei. Então era proibido, no silêncio, mas era proibido. Só foram escritos em alguns livros, em alguns extrabíblicos, dessa instrução religiosa, para se ater a não mencionar o livro de Salomão para os jovens dentro das congregações, das sinagogas, para jovem, para não estimular o jovem a fazer errado também, achar que o rei está certo e querer fazer igual. Pegar esse péssimo exemplo, uma família que tem conduta familiar, de esposo de uma mulher só e mulher de um homem só. Então, as famílias certamente não aceitavam esse reinado de prostituição. Além do que ele com essas mulheres que ele arrumou, ele começou a adorar os outros deuses, esqueceu do Deus dele, que escolheu ele, o Deus verdadeiro, para adorar os deuses de imagens, feitas pelas mãos dos homens. Que na Bíblia também chama de prostituição religiosa. Quando você se prostitui, você larga o seu Deus, que é o justo, o verdadeiro, para adorar os santinhos de imagem. Outros deuses que se colocam ali, se classificam como Deus. Um Deus que ele não é vivo, ele não fala, ele não ouve, ele não age. Um Deus que é morto, um Deus feito pelas nossas mãos, que nós construímos na madeira, no barro, no gesso, no ferro. Eu faço, igual fazer essa peça aqui, eu faço essa peça para mim. Assim eu faço a minha imagem. Imagina eu numa escultura, que linda que eu vou ficar. Mas qualquer artista plástico faz a minha pessoa de um material que parece humano. E aí o povo vai se prostrar diante de mim. Eu sou uma deusa falsa, uma santa falsa. Eu não sou o Deus de verdade, sou um Deus falso, uma santa falsa. Né? Então o rei se prostituiu também nessa religião. Foi adorar os deuses falsos, com as mulheres que ele arrumou. E Deus se irou com aquilo. Deus não gostou de ver o comportamento do rei. Ele deu tudo para o rei, que era um homem de confiança dele para agir na terra. Ele traiu a confiança de Deus. Alguns pregadores na época de hoje, quando lê a história de Salomão na igreja, nas nossas igrejas, alguns pregadores comparam o amor de Salomão para Solamita como o amor de Deus para conosco, para com o povo de Deus. É o amor puro, genuíno, o amor de Deus para conosco, a igreja. Pode comparar sim, foi um amor forte. Assim Deus tem amor forte para conosco, sincero, justo, claro, límpido, perfeito. Esse é o amor de Deus para conosco, para o povo dele aqui na terra. Um amor sublime, é um amor sem intenção, sem interesse, é um amor ágape. Esse é o amor de Deus para conosco na terra. Para conosco que queremos Deus, que temos Deus como Salvador.
Ele ama todo mundo, mas quando a gente é afinado com Deus, ele ama muito mais. Assim como o Salomão, ele gostava da filha do rei, do faraó, assim Deus gosta daquele que não zela por Deus, não ama Deus, não busca Deus. Tem amor, mas não é tanto. Mas quando eu quero Deus, sou íntima do Deus, aí fica um amor genuíno, um amor ágape, um amor puro, verdadeiro. Aí a troca é maior, o contato é melhor. Aí Deus se agrada mais da gente. Aí vira uma paixão inseparável. Nós de Deus e Deus de nós. Ele compara o amor de Salomão com a Sulamita, como Deus nos ama. Nessa mesma proporção e muito mais, que o amor de Deus para conosco é muito maior do que um amor humano. Não é verdade? O amor de Deus para conosco é muito maior do que o amor humano entre homem e mulher, muito mais. Muito mais do que o amor de uma mãe para um filho, muito mais. E o pregador disse: a igreja tem que estar adornada, pura, santa e linda, como as éguas de Faraó. Gente, quando ouvimos essa palavra, eu não sou égua de Faraó. Como é que a igreja parece uma égua, um animal? Mas por que éguas de Faraó? Podia ser do meu pai, do meu avô, não é do Faraó. Porque as éguas do Faraó era tratada no mimo, cheia do ouro, bem adornada. Ela usava mais joias de ouro do que eu, que não uso nada. Ela tinha mais encanto, mais cuidado com a pele, com o pelo, com as patas, com as crinas, muito mais do que eu, muito mais do que você aqui hoje. Então a igreja tem que estar muito melhor arrumada, organizada, preparada para Deus, né? É como as éguas de Faraó, preparada para carregar o Faraó. Então, essa comparação não é porque é animal, é porque o zelo que o povo de Faraó, os escravos de Faraó, fazia com aquele animal para Faraó, que eu não zelo que eu não tenho com o meu corpo, né? Você não tem com o seu corpo. Né? É igual você ter trata melhor um cachorrinho, um gatinho, do que trataria um filho até. Tem gente fazendo isso, tratando melhor os animais do que o próprio filho. Né? No capítulo de Salomão 1:10 diz: formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com colares. São as éguas de Faraó. Toda linda, cheia de colar, cheia de ouro, cheia de joias, cheia de tudo. Perfumada, melhor do que o trato que nós damos no nosso corpo hoje. Então, podia se comparar pelo cuidado, pelo zelo, pela riqueza de detalhes, pelo capricho. Então, eles fazem essa comparação. Quando a gente escuta na pregação da igreja, a gente se assusta um pouco. Mas quando o pastor, o pregador vai esmiuçando essa história, você vê que realmente é verdade. Então, a igreja tem que estar assim, mais bonita, igual as éguas de Faraó para Deus. Porque as éguas eram bem tratadas, cuidadas, enfeitadas no máximo, no ouro, na púrpura, no linho. A carruagem de Faraó, então, de Salomão, então, era ouro, prata e púrpura, linho fino, madeira de lei, tudo melhor, coisa mais fina que existia. Era a carruagem de Salomão viajar. Então a igreja tem que estar assim, a mais fina possível, para nos apresentar a Deus, de modo refinado, puro. No capítulo 8:7 diz: foi muito usado nos convites de casamento. Esse é um capítulozinho que eu não vou ler aqui, não, mas você pode ler na Bíblia. Foi muito usado nos convites de casamento. Muito, muito usado. Hoje até parou mais de usar. Mas foi um trechinho, um versículo, que foi muito usado nos convites de casamento.
que era uma promessa de amor tão linda entre o casal, que nada poderia apagar, nada poderia afogar aquele amor, nada destruiria aquele amor tão sincero. Assim como o amor de Deus para conosco, nada destrói. Só nós que destruímos o que nós fazemos, né? Destruímos o nosso amor. Porque Deus não destrói o amor que Ele tem conosco. Nós conseguimos destruir, estragar tudo de bom que nós temos em relação a Deus. Um dia a gente está bem com Deus, um dia joga tudo fora. Né? Um dia você está na igreja bem firme, outro dia você está lá no meio da rua, está lá embaixo da rua. Está na prostituição, está na cachaçada, está na bebida. Então a gente consegue destruir a nossa alma. Nós mesmos destruímos a nossa salvação. Mas Deus não destrói o que é nosso, de bom. E no capítulo 2 diz: comparamos Jesus Cristo com uma rosa de Sarão, o lírio dos vales, por sua beleza, por sua qualidade. Usava-se comparações simples para que todos entendessem a beleza da natureza e a beleza da mulher. Vezes a beleza da mulher. Então, a mulher era linda, então ele classificava a beleza da natureza como se fosse a beleza da mulher. Então, ele fazia as comparações. E eram coisas decentes, você podia ouvir musical decente, poesia decente, nada escandaloso. O que não é hoje, as músicas de hoje não se pode ouvir, nem os ouvidos não aceitam as músicas de hoje, certas músicas de hoje. Que muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres ainda tocam dentro de casa, umas músicas tão nojentas, tão sujas, da prostituição, da sofrência. Eu não sei como pais e mães de família conseguem tocar uma música dessa dentro das casas, junto com os filhos, na formação da família. Aí ele compara como favo de mel, como jardim fechado, como um unguento perfumado, como uma palmeira, né, como pombas. Então ele comparava a sua deusa Sulamita como o que ele via de lindo, né? Com o que ele via de lindo, ele comparava. Então, mais ou menos foi isso. Porque está na Bíblia, ninguém sabe por que está na Bíblia. Esse livro, né, que fala do amor entre homem e mulher. Então, os pregadores aproveitam esse texto para fazer comparações com o amor de Deus para conosco, a sinceridade de Deus, a pureza de Deus para conosco. E há muitas pregações lindas com esse texto. Então, tiramos algum proveito desse livro de Salomão para nosso entendimento, nosso conhecimento, para nossa vida cotidiana. Porque nos mostra um amor puro, genuíno, e esse é de Deus para conosco. Que nós possamos também retribuir a Deus esse amor lindo, genuíno, puro, maravilhoso, limpo, né? E possamos ser um jardim fechado para Deus. O meu jardim fechado é para Deus, fechei com Deus e acabou. Eu sou um jardim fechado para Deus. Eu sou um unguento perfumado para Deus. Porque se eu vivo unida com Deus e fazendo a vontade de Deus obediente, eu passo a perfumar. Então, a minha fala, a minha voz, a minha oração, elas são perfumadas na narina de Deus. E quando a gente peca aqui na terra, nosso pecado cheira mal às narinas de Deus. Então, que possamos ser um unguento perfumado às narinas de Deus, que Ele se agrade de nós, pela sua infinita misericórdia. Não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso, e que possamos ser um perfume às narinas de Deus, para que Ele se agrade de nós, nos perdoe, nos dá salvação, nos leva para junto dEle, que nós possamos voar no paraíso de Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Amém, irmãos? Ficamos com essa palavra e que o nosso Deus esteja conosco, hoje e sempre. Amém? Amém.